Saudações, seja bem-vindo ao espaço Entrevista. Hoje vamos falar acerca do julgamento das dívidas ocultas que terá iniciado na passada segunda-feira. Vamos olhar com maior destaque a audição do réu Ndambi Gebuza. E para nos trazer mais esclarecimentos acerca deste assunto, temos em nosso estudo o doutor ou juiz, o jurista Célio Massus, quem desde já saúdo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Bom dia. Doutor, qual é a avaliação que faz da audição do réu Ndambi Gebuza? Quando me pergunta da avaliação do réu Ndambi Gebuza, tem alguma dificuldade em atribuir alguma nota, se é positiva ou negativa. Mas para começar, afirmar que o réu optou por uma defesa em que preferia não esclarecer os fatos que lhe eram questionados pelo tribunal. Bem, está dentro do seu direito. Tanto é que, em processo penal, quando o réu é ouvido em declaração, pode não responder, pode responder, pode optar pelo silêncio. Isso faz parte daqueles direitos a que ele tem direito. Desculpa a redundância. Os direitos a que ele pode exercer em prol da sua defesa. Mas quando nós tínhamos uma expectativa de que com a sua audição pudesse esclarecer algumas zonas que começam a ser de penumbra, nós ficamos, de certa forma, desiludidos. Exato. O réu, muitas vezes, não se lembrava de fatos relevantes que ocorreram em curto espaço de tempo, dizendo, parafraseando o réu, que eu não tenho memória de elefante, que não se lembra quando e como. E o juiz, se nós podemos reparar, terá chamado a atenção, terá realçado este fato, quando diz que há certos fatos que ocorreram que o réu devia ter sabido, tomando em conta um homem de diligência mediana. Ele usou o brocarbo latino bonus pater familia, que significa um bom pai de família. Exato. Uma pessoa de diligência devia ter se lembrado dos fatos. Bem, foi uma estratégia de defesa que ele usou ainda ontem. Caberá ao tribunal fazer a valoração e emitir um juízo a quando da leitura do acordo de sentença. Doutor, ainda nesta senda, o advogado do réu Ndambi Gebuza disse ontem que ele não estava bem de saúde. Será que isso terá de alguma forma interferido na sua audição? Eu não vou ser concludente em relação à sua questão, por um motivo muito simples. É muito difícil avaliar se isso era verdade ou não, ou se fazia parte da estratégia de defesa. Não percebo qual seria o fim disso, porque ao fim e ao cabo, o réu prestou o seu depoimento até o fim da sessão de ontem. 9 horas, 10 horas de tempo, e não me percebi de algum mal-estar. Exatamente. Que ele tinha. Mais ponto. Não quero entrar em teorias de conspiração, que não faz bom jeito. Preferia que as pessoas tirassem as suas próprias conclusões. Exato. Doutor, o tribunal apresentou algumas provas materiais, como os e-mails, contas bancárias e os documentos do réu Ndambi Gebuza, mas mesmo assim ele negou a existência dos mesmos. Qual é a sua opinião relativamente a esse assunto? Afirmar que não se pode defender o indefensável. O que eu quero dizer com isto? Ele não pode negar que recebeu e-mails que se refletiam no seu correio eletrônico. E alguns e-mails respondeu. Exato. Agora,
Não concordo que um e-mail em si é uma prova. Explico-lhe porquê. A dado momento da audição do réu, fez-se menção, por parte do tribunal, que ele teria recebido 14 bilhões de dólares. Exato. Mas a prova que o tribunal apresentou foi um e-mail. E que o réu certamente viu. Exato. Mas isso não prova nada. Por que o Ministério Público, por que o tribunal não apresentou, por exemplo, o bordereau de transferência da conta da Privivesto para a conta do réu? A minha questão é essa. Por que isso não ficou visível ontem na audição? Porque não prova dizer que recebi 14 bilhões de dólares, eu recebi. Isso não prova nada. É preciso que fosse exibido ali o estado, a transferência de uma entidade para outra, que se refletiria na conta do réu Ndambi. Isso o tribunal ontem não apresentou. Agora, por que motivo fez isso, não sei. Mas eu volto a repetir. Ele não pode negar o e-mail. Mas também aquele e-mail não prova que ele recebeu 14 bilhões em sua conta. Em algumas declarações do Ndambi contradizia o discurso do Teófilo Nhangumé. Será que ele não estaria aqui a enganar o tribunal? Meu caro, se há um sítio que é por excelência para mentir o tribunal, o melhor sítio para mentir é o tribunal. Não estou a dizer que ele mentiu. Exatamente. Mas não se questiona aqui se mentiu ou não. Mas temos que aferir se aqueles fatos provam o seu envolvimento no calote. Agora, e aqui temos um problema em processo penal. É preciso procurar prova. Exato. E quem tem de provar é o Ministério Público. O tribunal não pode estar numa audiência a esperar que o réu prove. Fale tudo. Quem tem de provar é o tribunal, é o Ministério Público. Exato. Então, não podem transferir esse ônus, inverter esse ônus de prova para o réu Ndambi ou para o réu Teófilo. Agora, se há depoimentos contraditórios entre o Teófilo e o Ndambi, é uma palavra contra a palavra do outro. E se o Ministério Público só tem essas peças, declarações de um contra o outro, o Ministério Público não está a produzir a prova. Então, é o Ministério Público que tem de trazer elementos que provam quem está a mentir e quem está a falar a verdade, para chegar a uma conclusão. O Ministério Público não pode estar ali, quem diz a verdade, quem mente, não é isso que você está procurando ali. Você está procurando se aquelas respostas, se aqueles fatos vão ser rolados ali, constituem prova ou não. Não. Doutor, há uma questão muito pertinente que vou aqui lhe fazer. O Ndambi referiu ontem que todas as viagens que ele fez para a Alemanha, o Estado moçambicano é quem custeou. Como funciona o protocolo presidencial relativamente aos filhos dos presidentes? Não iria alongar muito em relação a essa questão, porque eu não conheço as regras do protocolo da presidência. Talvez Exato. não seja a pessoa indicada para responder no que concerne a essa questão. Exato. O que terá feito com que Ndambi Guebuza não quisesse se pronunciar acerca da sua parceria com Jean Bostan? O que é que terá feito? Exato. Mas ele se pronunciou. Tanto é que justificou que aqueles valores monetários que foram pagos a algumas empresas de advocacia, de consultoria, e que essas próprias empresas faziam compras em seu benefício. Exato. Ele disse que aquele dinheiro é proveniente da parceria dele com Jean Bostan. Jean Bostan, com a Privinvest, porque o Jean Bostan representa a Privinvest. Exato. Ele se pronunciou relativamente a isso, explicou nesses termos. Talvez o Ministério Público foi muito infeliz, porque teria questionado. Okay, essa parceria permitia que o senhor... ele dizia que é dinheiro da parceria. Exato. Mas depois, pelos fatos, fica-se com a impressão que é um dinheiro para uso pessoal. Não, devia ter questionado aqui o Ministério Público
Sim, já que é dentro da parceria, estava implícito nisso que fosse para usar pessoalmente, comprar carros, comprar casas, aqueles bens todos que foram enrolados. Eu acho que essa pergunta foi que faltou ao Ministério Público. Mas pronto, o que ele disse, confirmou essa parceria, em que termos, não sei, mas confirmou que, de facto, era parceria entre a empresa Invest com ele próprio. Não sei se com ele, Ndambo Guebuza, como pessoa, ou com a empresa que o Ndambo Guebuza representa, que não sei qual é a empresa. Nós vimos ontem um réu que grande parte das questões dizia já não lembrar as respostas. Quais são as medidas que o tribunal deve tomar a um réu que não aceita responder certas questões? Essa pergunta já me fez no início, de forma diferente. Exatamente. Eu vou responder da mesma forma. O réu faz parte das prerrogativas do réu manter-se calado, responder, não responder, faz parte. Isso não deve prejudicá-lo. É um direito que lhe confere e que isso não lhe prejudica, não lhe deve prejudicar. Certo. Doutor, Ndambi teria dito que a Procuradoria está a ser usada para perseguir a sua família. Como é que o doutor olha para esses pronunciamentos? São pronunciamentos que só ele pode explicar. Exato. Por uma razão muito simples. Se a coisa que não é de salutar e não é de aplaudir, é nós fazermos conspiração, deduzirmos. Acho que o próprio Ndambi é a pessoa indicada para responder essa questão, porque é muito abstrata a questão. É difícil ter uma resposta, então não queria arriscar-me a tecer alguma consideração relativamente ao fato. Olhando para um âmbito geral, abrangente, quais são as implicações que essa dívida trouxe a Moçambique? As implicações estão aí. Segundo os entendidos, eu não sou economista, Exato. Dizem que a taxa de juros nunca mais estabilizou, mas eu penso que essa desculpa é uma má desculpa. Exatamente. Porque não podemos dizer que o país está miserável por causa de dívidas ocultas. Antes das dívidas, o país já estava na miséria. Exato. O país tem estado a endividar-se desde que chegou à independência. Então não podemos pensar que o país está na miséria só por causa daquela dívida. Isso é desculpa de mau pagador. O país está endividado desde que chegou à independência. Nós perdemos o contrato com a África do Sul, por exemplo, né, do padrão ouro. Exato. Esqueces disso? O país foi dilapidado ao longo da história. O país está... Não podemos dizer que é só o caso de dívidas ocultas. Isso é desculpa de mau pagador. Não é só. As dívidas ocultas podem crescer, mas não é o fato determinante para a nossa miséria. Olhando para a expectativa, o que o povo moçambicano pode esperar acerca do julgamento do Estado de Coreia? Mais do que expectativa, é um povo que começa a informar-se relativamente a alguns dossiês, né, que põem em causa o Estado moçambicano. O povo tem alguma expectativa em conhecer a verdade. E vamos ver que verdade vamos conhecer. Neste momento eu sou como São Tomé, ver para crer. Exato. Doutor, últimas considerações. Afirmar só que estou bastante agradecido por ter sido recebido. Muito obrigado. E volto a dizer que vamos acompanhar o desenrolar deste julgamento de forma serena, ordeira. Esperemos que o tribunal diga da sua justiça. Se o tribunal não satisfazer nem o povo, nem os réus, existem mecanismos para apelar, porque às vezes não é aqui que se vai fazer a mais alta justiça. Ainda existem outras instâncias em que se pode recorrer se alguma das partes não ficar satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos. Mas o futebol já começou, vamos assistir ao fim. Muito obrigado. Há uma pergunta de insistência, doutor, antes de terminarmos aqui o nosso espaço de entrevista. Há quem diz que o juiz terá tratado de uma forma diferente o réu Ndambi Guebuza, contrariamente aos outros réus. Qual é a opinião do doutor? Vou ter que responder com alguma dor. É verdade. Exato. Percebe-se que havia uma certa tolerância para com Ndambi,
É o que eu digo. É compreensível que assim seja. Não estamos habituados a que filho do Presidente da República apareça na sala de audiência para responder em julgamento num caiote de bilhões de dólares. Quando nós olhamos para outras paragens do mundo, nós vemos filhos de dirigentes a governar um país. Vou dar um exemplo. No Quênia hoje tem um presidente que é filho de um ex-presidente da República. Exato. Outro exemplo que eu lhe posso dar é no Quênia. Tens nos Estados Unidos, vamos para lá, em que tiveste um pai que foi presidente, um filho que foi presidente. Tens em Portugal, por exemplo, que tens o Mário Soares, foi primeiro-ministro, e teve o João Soares que esteve no governo. Quer dizer, o normal é que o filho de um dirigente siga estas etapas, né? Que geralmente siga as etapas do pai. Agora, no nosso caso é um comportamento divertido. Temos um filho de chefe de Estado a responder em um tribunal sobre um crime que lesou o país em bilhões de dólares. Então, é lamentar e esperemos que nas futuras gerações os exemplos sejam melhores. Obrigado. No primeiro dia da audição de Ndambi Guebuza, nós vimos a presença do ex-presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Que implicações isso pode trazer para o julgamento do filho Ndambi Guebuza? Eu penso que, se nós considerarmos que o tribunal está a julgar com base na lei. E é com base nos fatos que vão ser apurados que vai tomar uma decisão. Agora, o ex-presidente Guebuza é pai de família, tem filhos. Exato. Então, foi assistir certamente ao julgamento em que o filho é réu. Então, eu acho que não há implicações a partir daí. É preciso que a gente separe alhos de bugalhos. Uma coisa é a função que a pessoa exerce ou exerceu, e outra coisa é a pessoa. A pessoa encarna uma instituição. Exato. Não é? Mas não se pode confundir a instituição com a pessoa. Exato. Então, ali estamos a ver o senhor Guebuza, que por acaso foi ex-presidente da República. Exatamente. Que estava ali a assistir à audição do filho. Eu vejo as coisas nesses termos. Muito obrigado, doutor. É. Muito obrigado a si, caro telespectador. Muito obrigado pela sua companhia. E assim terminamos o nosso espaço de entrevista. Voltamos numa próxima ocasião.